burguês, né, alguém que empreendeu e conseguiu fazer riqueza, só que ele já herdou essa riqueza dada. Aqui é um primeiro elemento da crítica machadiana. Crítica à burguesia, que nada produzia e nada podia oferecer realmente para a sociedade. Esse é o Brás Cubas, que passa a vida inteira correndo atrás de coisas que nem ele mesmo sabe, porque ele não tem muito com que gastar efetivamente a sua vida. Então, desde a juventude, você tem um indivíduo perdido que vai atrás de coisas superficiais, de coisas supérfluas. Por exemplo, o Brás Cubas, a certa altura, se apaixona por uma mulher que é direita, de família, de classe, e ele resolve se casar com ela. Até que eles marcam um final de semana, nas Serras, no caso, na Tijuca, né? E eles vão conviver ali durante um final de semana. E aí ele percebe uma coisa que vai mudar completamente a visão que ele tinha dessa mulher como um grande partido. Ele vai perceber que ela é coxa. Ela tem uma perna maior que a outra. E isso é o suficiente para ele abandoná-la e não querer mais casar com ela. Para você ver aí como que o Machado de Assis vai reproduzir essa burguesia que ele pretende criticar. Uma burguesia vazia, supérflua e voltada a questões muito pequenas. Outro episódio interessante é que o Brás Cubas se apaixona por uma prostituta espanhola, Marcela. E esse capítulo é até engraçado, porque ele diz que o amor durou enquanto durou a sua conta bancária, sempre trazendo para um assunto, para uma versão mais moderna da história, né? Ele diz que enquanto ele tinha dinheiro para sustentar o relacionamento se manteve. Isso é também a ironia machadiana. De maneira ácida, ele está aqui zombando da superficialidade e inocência do nosso narrador-personagem, o Brás Cubas. O grande amor da vida do Brás Cubas foi também uma outra mulher, porque ele se apaixonou, era direita, era de família, só que ele demorou tanto para se decidir a ir pedi-la em casamento, e outra pessoa veio e casou com ela. Então ela simplesmente se foi, casada com outro homem. Todo o romance vai ser tratando episódios desgraçados, infelizes da vida do Brás Cubas. Seja na sua reflexão pouco refinada da existência, ou mesmo no seu mundinho pequeno, que é restrito a coisas banais da vida. Porém, essa história parece não ser nem um pouco interessante, né? Mas a maneira como ele conta essa história, né, como a história vem se apresentando para a gente em formato de diálogo, muitas vezes, de prosa, na qual ele se comunica com a gente o tempo inteiro, isso cai direto em prova de vestibular. Se fala de Machado de Assis, vai falar da interlocução com o leitor. É quando ele conversa com o cara que está lendo. Essa maneira como ele organiza a história e vai apresentando, cheio de ironia, conversando com a gente o tempo inteiro, fazendo uma crítica à realidade de seu tempo, é que torna a obra ímpar e que torna a obra realmente surpreendente. E faz Machado de Assis aí um dos maiores autores de língua portuguesa. Já no Alienista, então, a gente vai pegar esse elemento fantástico e já vai extrapolar com ele. É por isso que o Alienista se enquadraria aí muito mais na estética impressionista do que necessariamente na realista. O Alienista conta a história de Simão Bacamarte, que funda um sanatório, né, um asilo para loucos na cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Ele começa a estudar a loucura com muito cuidado, com muita dedicação. Ele, inicialmente, é um baluarte da sua cidade. Todos o respeitam pela sua titulação, pela sua formação e pelo seu nome. Então, Simão Bacamarte começa a internar pessoas, ou seja, a alienar pessoas que ele considera loucas para estudá-las e ajudá-las a se recuperar. Eu vou resumir um pouquinho a história, é um pouquinho mais complexa do que isso, mas para você entender. O que acontece é que ele começa a ir prendendo todo mundo, porque ele vai percebendo que todo mundo tem a sua loucura. Todo mundo é um pouco louco. E ele vai catalogando as loucuras e prendendo as pessoas, catalogando a loucura e prendendo as pessoas. Isso vai gerar uma crise sem precedentes lá em Itaguaí, na Câmara de Itaguaí. Há uma confusão danada e ele totalmente
sem se preocupar com isso, continua estudando os loucos e prendendo os cidadãos da sua cidade. Até que ele chega a uma brilhante conclusão. E isso é decisivo para a gente entender o elemento fantástico dessa obra. Ele percebe que a maioria das pessoas possui uma loucura. Então ele entende, bom, se a maioria das pessoas é louca, isso quer dizer que o normal é ser louco. E é louco quem é normal. Olha que curioso. E aí ele solta todos os loucos de volta na cidade e começa a prender os normais para tentar enlouquecê-los. É exatamente isso. Galera, óbvio que isso aqui é uma fantasia, só que ela faz completo sentido numa análise mais crítica. Se você lembra que a gente falou de que Machado de Assis é um autor extremamente irônico, ele está aqui ironizando duas coisas. Tanto o conceito de loucura, quanto o conceito de normalidade. E também ele está ironizando a sociedade civilizada em que vivemos. Então, Simão Bacamarte, ele é esse Prometeu, né, que vai tentar levar o fogo aos homens, mas ele entende que, na verdade, não há muito jeito aí para os homens. No final, ele conclui que se ele é normal, ele também é louco. Se ele é louco, ele não pode tratar ninguém. E aí ele solta todo mundo lá na Casa Verde, que era o seu sanatório, o seu asilo. Então essa obra mostra uma certa brincadeira com a realidade. Ele não está preocupado aqui em retratar as coisas tais quais elas são, com detalhes e descrição minuciosa, como na estética realista. Ele está aqui rompendo com esse modelo realista e trazendo o seu próprio estilo, porque você continua tendo um narrador que dialoga com seu interlocutor, um narrador ácido e irônico, um narrador que conta a história de maneira leve, fluida, em prosa, e não deixa a gente ter certeza sobre o que está acontecendo. Ele vai mostrando perspectivas e vai conduzindo a gente, enquanto leitor, para onde ele quer. Esse aí é o Alienista, grande obra da nossa literatura, mas, sem dúvida, um desvio da estética realista no autor que é considerado o maior realista brasileiro. Então é isso, galera. A gente fica por aqui, não temos tanto tempo assim para ficar abordando a obra. Sugiro que vocês leiam essas duas que eu citei, Memórias Póstumas e O Alienista, pelo menos para você ter aí uma boa bagagem sobre literatura nacional. Beleza? A gente se vê então numa próxima videoaula. É isso. Até lá!